uma solução para todos os problemas. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A civilização védica define a vida humana como a busca por findar o sofrimento de forma permanente. Segundo a civilização védica, qualquer um que não seja indagador quanto à solução para os problemas da vida não é realmente um ser humano. Existem muitíssimos problemas, mas os animais não podem perguntar sobre como solucioná-los. Isso, porém, é possível ao ser humano. Assim sendo, a menos que a pessoa chegue a este ponto de fazer perguntas referentes a como esses problemas podem ser resolvidos, ela ainda não se desenvolveu até a consciência humana, mas continua em consciência animal. Civilização humana, civilização avançada, significa tentar solucionar os problemas. Por exemplo, no momento atual, o mundo tem bombas atômicas, e todas as nações estão ansiosas por manter a paz. Eles criaram as Nações Unidas para solucionar o problema trazido pelas bombas atômicas. Embora não sejam capazes de manter a paz, estão tentando. Deste modo, o avanço civilizacional significa que estamos tentando solucionar os problemas que naturalmente se fazem presentes. Outro exemplo. Por que existe metrô? Porque na superfície há muito trânsito, e a solução é ir para debaixo da terra. Portanto, as pessoas talvez pensem: os países ocidentais avançaram mais do que os países orientais. Eles resolveram o problema do trânsito, mas, depois desse problema, há outro problema, um problema após o outro. O problema derradeiro é que não queremos sofrer. Apenas isso. Queremos uma vida confortável e em paz. Esse é o problema último, não é verdade? Na língua sânscrita, é dito, Atyantika Dukha Nivritti, solucionar o problema do sofrimento. Não queremos nenhum tipo de sofrimento, senão que queremos uma vida pacífica e jubilosa. O problema é que isso não é possível dentro do mundo material. Por natureza, a entidade viva quer uma vida feliz. Anandamayi Vyasati, Vedanta Sutra 1.1.12. Abhyasati quer dizer que, por tendência natural, os seres vivos querem uma vida feliz. Mas isso não é possível aqui. Um poeta bengali escreveu: construí uma casa para viver ali com muita paz e conforto. De repente, houve um incêndio, e agora tudo se acabou. Nos Estados Unidos, eles têm a experiência de que o Sr. Kennedy se tornou presidente após muita peleja. Ele tinha uma ótima esposa, filhos, honra, prestígio, tudo. As pessoas o tinham como um homem muito feliz. Dentro de um segundo, tudo isso se acabou. Ele estava em um carro, em uma procissão, e as pessoas o honravam, e, dentro de um segundo, acabado. Todos estão tentando ficar muito felizes, confortáveis, mas isso se acaba dentro de um segundo. Isso não é fato. Alguém discordaria do ponto de que esse é o problema. E todos estão tentando solucionar esse problema à sua própria maneira. Estão inventando diferentes coisas para isso, mas o problema continua sem solução. Nos Estados Unidos, sempre que me encontro com algum cavalheiro na rua e ele entende que estou vindo da Índia, ele diz: a Índia é muito pobre, como se não houvesse problemas nos Estados Unidos. Então, eu digo: vocês também têm muitos problemas. Você não está livre disso. Suponha que você tem certa dor em algum lugar no seu corpo. Algumas vezes, nós pensamos: se a dor estivesse em outro lugar, isso seria bom. Todavia, aqui ou ali, continua sendo dor. Um país talvez tenha o problema de não ter grãos o bastante, e outro país talvez tenha o problema de ter hippies demais, mas, em qualquer caso, existe um problema. Por isso, a pessoa deve ser muito atenta para saber como solucionar os problemas. Na verdade, estamos tentando avançar em educação, em conhecimento científico. De muitas maneiras, estamos tentando, porque a natureza material está apresentando um problema após o outro. Este é o afazer da natureza. Você soluciona um problema e ela apresentará outro problema. Alguém pensou: se existissem aviões, seria maravilhoso voar pelo céu.
Contudo, agora o problema é que, com aviões, se há um inimigo, um país pode bombardear o outro. Assim, outro problema. A invenção do avião solucionou alguns problemas e trouxe outros novos. Agora as pessoas têm que ir para o subterrâneo. Eu estava lendo no World Almanac, nos próximos 100 anos, as pessoas viverão no subterrâneo. Virão até a superfície apenas para respirar um pouco livremente. Do contrário, terão que viver debaixo da terra. Assim, outro problema está prestes a chegar. Porém, pessoas inteligentes devem pensar em relação a como solucionar o problema derradeiro. Qual é a resposta? Como o problema derradeiro pode ser solucionado é descrito na Bhagavad Gita 7.14. Daivir Gunamain, Mama Maya Duratyaya, Man Eva e Prapadiante, Mayão é tão tarante te. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser superada. Porém, aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. A solução é nos rendermos ao Supremo. Se a polícia prende você, é muito difícil se soltar das garras deles. Contudo, se você for um bom cidadão, uma alma rendida ao Estado, não existe nenhum problema. A polícia não tem nenhum assunto a tratar com você. Isso é difícil de entender. Os problemas existem, e os problemas estão sob a administração desta natureza material. Não é possível superar as estritas leis da natureza material, assim como não é muito fácil se livrar uma vez que a polícia tenha pegado você. Se você quer se ver livre das garras da natureza material, que está trazendo um problema após o outro, você tem que se tornar uma alma rendida, ou consciente de Krishna. De outro modo, a natureza material é muito forte. Você pensa, agora esse problema está resolvido, porém, na verdade, você não resolveu nada, porque outro problema virá. O problema derradeiro. O problema derradeiro é, certamente, a morte. Ninguém quer morrer. Mesmo se alguém é muito idoso e tem um corpo inválido, mesmo se tem um corpo que não é mais capaz de andar, mas que fica apenas deitado na cama, ele quer viver. Se você disser a um homem idoso ou inválido, sofrendo com muitas doenças, estas palavras: meu caro pai, caro avô, você está sofrendo muito. Me permita dar um tiro em você, ele dirá: não. 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 Não atire em mim. Ele não quer morrer. A morte é o problema. Ninguém quer morrer, mas a morte vem e nos captura, tal qual fez com o presidente Kennedy, dentro de um segundo. Deixe essa posição e ele é obrigado, é submetido a isso. Sim. O que eu posso fazer? Nenhum avanço de conhecimento científico pode nos proteger. Os cientistas materiais estão tentando. Os russos, por exemplo, às vezes dizem: chegará um momento em que a ciência solucionará o problema da morte. Ninguém morrerá, deixemos que pensem assim, mas isso não é possível. Isto é afirmado na Bhagavad Gita 13:9, Janmamrtyu Jaravyadi Dukkha Dosanodharnanam. A percepção do mal que há em nascimento, morte, velhice e doença. Quem é realmente erudito, avançado em conhecimento, deve conhecer esses 4 sofrimentos. O sofrimento de nascer significa que, depois que este corpo se acabe, teremos que receber outro corpo. Como esse corpo se constrói, se desenvolve? No ventre da mãe. O pai proporciona o sêmen com a entidade viva dentro dele, e a mãe o recebe e desenvolve o corpo. Essa é a lei da natureza. Você tem que viver dentro do ventre compacto e hermético por 10 meses lunares, pelo menos. Imagine você preso dentro de um saco, e esse saco é colocado dentro de um compartimento sem ar, trancado. Você desejaria morrer nos próximos 3 segundos. Contudo, o arranjo é tão perfeito que, pela lei da natureza, a criança respira com a respiração da mãe e se alimenta quando a mãe come. Mesmo quando a criança está inconsciente, o desenvolvimento do corpo prossegue. Esse é o arranjo da natureza, mas você não pode fazer isso. É pela graça de Deus que a criança vive.
De outro modo, ninguém pode viver em semelhante condição. Faça o teste. Pegue um homem, ou embale e o coloque em um lugar fechado e sem ar. Ele morrerá dentro de 3 segundos. Krishna afirma que uma pessoa avançada em conhecimento percebe o mal que há em nascer, morrer, envelhecer e adoecer. Também há sofrimento quando você morre, quando você fica doente e quando você fica idoso. Eu sou idoso, e de alguma forma estou mantendo este corpo mediante massagens, remédios e outras coisas. Meu corpo não é mais como o corpo de um jovem. É um corpo de sofrimento. Por natureza, tão logo você tem mais de 50 anos, a velhice começa. E quando você tem mais de 70 anos, você está completamente idoso, e você tem que sofrer as consequências da velhice. Uma vez idoso, você pode tentar manter o corpo, mas há sofrimento. Um jovem não pode entender isso, mas quem é idoso pode entender. Sofrimento da velhice, sofrimento do nascimento, sofrimento da morte e sofrimento da doença. Você talvez tenha orgulho de seu avanço no campo do conhecimento, pensando que você solucionou todas as questões, mas, na Bhagavad Gita, Krishna diz: não pense assim. Essa é a sua tolice. Esses problemas continuam presentes. O que você pode fazer? Eis o ponto a ser aprendido. Sim. Os problemas não estão solucionados. Os problemas persistem. Quando coelhos ficam diante de um caçador e entendem isto, agora minha vida está em perigo, fecham seus olhos e, então, pensam, o problema agora está resolvido, e é morto pacificamente. De modo similar, os problemas estão presentes, mas estamos fechando nossos olhos. Não existe problema algum. Estamos muito felizes. Isso se chama Maya, ilusão. O problema não está resolvido, mas eles acham que seu problema está resolvido porque fecharam os olhos, e apenas isso. A solução do Senhor Krishna. Aqui está a solução para o problema. Como Krishna diz na Bhagavad Gita 7.14, é muito difícil superar os problemas oferecidos pela natureza material, mas quem se rende a mim pode superá-los. Portanto, estamos ensinando a consciência de Krishna para solucionar os problemas da vida. Não se trata de sentimento, fanatismo ou uma religião sectária. É fato que, se você quer solucionar os problemas da vida, você tem que se tornar consciente de Krishna. Não existe alternativa. Uma canção bengali diz: simplesmente cante Hare Krishna. Todas as outras soluções são falsas. Você não pode escapar. A morte está esperando bem atrás de você antes que a morte carregue você. Solucione o problema. Isso é inteligência. O grande perigo é que a morte está esperando por mim e isso é certo. Todos sabem. Como nos encontraremos com a morte? Como gatos e cachorros? Em caso positivo, qual é a utilidade desta forma humana de vida? Os gatos e cachorros também têm seu corpo e se encontrarão com a morte. Eu tenho um corpo e me encontrarei com a morte. Então, me destino a me encontrar com a morte como os gatos e cães? Se é esse o caso, que tipo de ser humano eu sou? No Srimad Bhagavatam 11:9-29, é dito: Labhvasudur labam idam bausambhavanti, manusiam atadanitiam apiadeira, turnam yateta napatejanum rtiu yavan, nisreyasaya visaya kalusarvatasyat. Após muitos e muitos nascimentos e mortes, obtém-se a rara forma de vida humana, a qual, embora temporária, confere à pessoa a oportunidade de alcançar a perfeição mais elevada. Assim, um ser humano sóbrio deve rapidamente se esforçar pela perfeição última da vida enquanto seu corpo, que está sempre sujeito à morte, não decai e morre. Afinal, a gratificação dos sentidos está disponível mesmo nas espécies de vida mais abomináveis, ao passo que a consciência de Krishna é possível somente a um ser humano. Existe um processo evolutivo. Isso é admitido na literatura védica. Porém, não exatamente como a teoria de Darwin.
Existe evolução do ser vivo do grau mais baixo de vida animal até o grau mais alto, e obtivemos essa forma humana de vida após muitos e muitos graus inferiores de vida. Ela é muito rara. Existem 8.400.000 espécies de vida. Dessas, as espécies humanas são 400.000. Em comparação com os outros animais, é um número bem pequeno. Desses, há muitos seres humanos incivilizados, os quais são quase animais. Então, existem os seres humanos civilizados, como nós. Desses, muitos não sabem o que é vida espiritual. Isto é declarado na Bhagavad Gita 7:3. Dentre muitos milhares de seres humanos, um se interessa por solucionar os problemas da vida. Não são todos que o fazem. A maioria nem sabe qual é o problema. Tampouco se importam com isso. Pensam, tudo bem os problemas estarem por aí. Temos esta vida, vamos desfrutar dos nossos sentidos, são quase animais. Mas aqueles que são indagadores em relação a como solucionar o problema são aceitos como seres humanos de fato. Os outros são quase animais. Morrendo como um Brahmana. Agora você tem essa oportunidade. Este corpo deve ser utilizado apropriadamente para solucionar o problema. Se simplesmente nos entregarmos às ondas de nascimentos e mortes, a diferentes tipos de corpo, isso não será uma inteligência muito boa. Na verdade, é completa ausência de inteligência. Esta forma humana de vida deve ser utilizada para solucionar o problema. Essa é a meta da civilização védica, que enfatiza a solução dos problemas, e não a criação de problemas. O estilo de vida materialista visa ampliar e criar problemas. Isso não é a civilização humana perfeita. A civilização humana perfeita é se sentar com muita calma e serenidade e pensar filosoficamente: como solucionar o problema? Onde irei obter o conhecimento? Isso é vida humana. Toda a instrução védica é assim. Agora você tem que utilizar essa forma de vida para trazer uma solução. Não morra como gatos e cachorros. O Veda diz: quem morre depois de tentar solucionar os problemas da vida é Brahmana, e quem morre como os gatos e cachorros é Kripana. Kripana diz respeito a alguém muito pouco inteligente. Não devemos morrer como gatos e cachorros. Devemos morrer como um Brahmana. Mesmo se você não solucionar o problema em uma vida, você tem outra oportunidade em sua próxima vida. Deve-se entender que os rapazes e as moças que nos procuram tentaram em sua vida passada solucionar esse problema, mas não concluíram. Agora, tem outra oportunidade. Isso é afirmado na Bhagavad Gita. Agora, nesta vida, você deve ser determinado. Nesta vida, solucionarei. Não voltarei mais. Essa deve ser nossa determinação, e voltar ao lar, voltar ao Supremo, onde obteremos uma vida de conhecimento, eterna e bem-aventurada. Essa é a essência do movimento da consciência de Krishna.